Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de um artigo da CLT, que é o artigo 2º da CLT, né? Estamos aqui no canal Trabalhismo em Debate, descomplicando o direito do trabalho sem juridiquês. O que é que o artigo 2º, né, logo no comecinho da CLT, ele trata? Ele define quem é empregador, né? Quem é empregador e também define quem é grupo econômico e o que é uma mera identidade de sócio. Então, a cabeça do artigo, né, que o termo técnico é caput, C-A-P-U-T, mas é a cabeça, quer dizer, cabeça, diz o seguinte: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviço. Então, uma empresa pode ser pessoa com vários sócios ou só um sócio individual, não importa, não faz diferença, desde que ela assuma os riscos da atividade econômica. O que é que isso quer dizer? Ela é a dona do negócio, né? O prejuízo que o negócio der, o lucro é dela, dessa sociedade. E ele admite é contratar, assalariar, pagar o salário todo mês, dirigir, é o poder diretivo de mandar e dar ordem naquela pessoa que está ali trabalhando, ele chama de prestação pessoal de serviço, mas é o trabalho continuado, o trabalho não eventual de um empregado. Então, isso é a característica de uma empresa. Aí ele diz o seguinte, no parágrafo 1º, equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberados, as instituições de beneficência, as associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Quer dizer, não importa se é uma igreja, se é uma associação recreativa, né, um clube, tudo está equiparado a esse empregador que está definido aí na cabeça do artigo 2º. O parágrafo 2º, né, eu falei do parágrafo 1º, né, o parágrafo 2º diz: sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem um grupo econômico, serão solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Isso define o que é grupo econômico. O que é que quer dizer? Imagine duas empresas, uma empresa de transporte e uma empresa de varejo, de comércio. Cada uma tem uma personalidade jurídica própria, um CNPJ próprio, mas quem manda nessas duas empresas, simultaneamente, é a mesma pessoa. Então, ela forma um grupo econômico. Fazendo aqui uma definição bem didática, é como se fosse uma árvore. Não importa onde estão a ponta dos galhos. Se você imagine que tem um galho bem ao extremo leste e bem ao extremo oeste. Se você pega a ponta desses galhos e anda na direção da raiz e encontra o mesmo tronco e a mesma raiz, é um grupo econômico. Porque essas empresas que estão aqui aparentemente distantes, elas estão vinculadas, estão sendo mantidas por uma mesma pessoa, por um mesmo organismo. Então, essa é uma definição bem coloquial, mas que funciona. E o parágrafo 3º diz o seguinte: não caracteriza grupo econômico. Isso aqui foi uma resposta que a Lei 13.467 trouxe, a tão falada reforma trabalhista, porque bastava ter uma identidade de sócio que já se dizia que era grupo econômico. E aí o parágrafo 3º diz: não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócio, sendo necessárias para a configuração de grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Isso quer dizer o quê? Se eu der o mesmo exemplo, uma empresa de comércio varejista e uma empresa de logística. Aí, o dono da comércio varejista ele tem um percentual, ele é sócio de logística. Mas essa de logística ela é uma empresa independente, ela trabalha atendendo outros clientes, várias empresas, e ela é gerida, ela é comandada por uma outra pessoa. Cada pessoa jurídica é comandada de forma independente. Então, se você fizer aquele exercício da árvore que eu falei aqui, você não vai encontrar o mesmo tronco, o mesmo caule, o mesmo tronco, nem a mesma raiz. Serão árvores que podem estar até vizinhas, mas com comandos diversos. Então, não forma grupo econômico. Isso é muito importante porque, quando uma dessas empresas é processada,
A outra normalmente é chamada para se defender como se fosse grupo econômico. E aí, se ela demonstrar isso, que tem uma personalidade jurídica de fato própria, específica, que é comandada por uma outra pessoa, mesmo tendo identidade de sócios, né? O sócio, existe um sócio da empresa que eu falei aqui, de comércio varejista, Paulo, Pedro e Silvana. E quando você olha para a empresa de logística, Silvana e Pedro está nela. Mas tem um terceiro, tem o Marcos, que é ele quem comanda. Então, assim, o fato de ter identidade de sócio não caracteriza grupo econômico. Para caracterizar grupo econômico, tem que ter isso aí que o parágrafo 2º fala, que é elas integrarem o grupo, né? Elas terem uma mesma gestão, uma atuação conjunta, isso tem que estar demonstrado. Então, hoje aqui nós falamos do artigo 2º da CLT, que define empregador e define o que é grupo econômico. É isso aí. Em breve, voltamos por aqui. Tchau.